Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 2, verso 24. A lenha vem de uma transformação da terra, mas a fumaça é melhor do que a madeira bruta. E o fogo é ainda melhor, pois através do fogo podemos obter os benefícios de conhecimento superior, através de sacrifícios védicos. Analogamente, a paixão, rajas, é melhor que a ignorância, tamas. Mas a bondade, sattva, é melhor ainda, porque pela bondade pode-se compreender a verdade absoluta. Significado: como se explicou acima, podemos nos livrar da vida condicionada da existência material através do serviço devocional à personalidade de Deus. Compreende-se ainda que precisamos elevar-nos à plataforma do modo da bondade, sattva, para podermos tornar-nos elegíveis para o serviço devocional ao Senhor. Mas, havendo obstáculos no caminho progressivo, qualquer pessoa, mesmo da plataforma de tamas, poderá gradualmente elevar-se à plataforma sattva, através da hábil orientação do mestre espiritual. Os candidatos sinceros devem, portanto, aproximar-se de um hábil mestre espiritual para essa marcha progressiva, porque o hábil e fidedigno mestre espiritual é competente para orientar um discípulo situado em qualquer estágio de vida, tamas, rajas ou sattva. É um erro, portanto, considerar que a adoração a qualquer qualidade ou forma da suprema personalidade de Deus é igualmente benéfica. À exceção de Vishnu, todas as formas separadas manifestam-se sob as condições da energia material, e por isso as formas da energia material não podem ajudar ninguém a elevar-se à plataforma de sattva, que é a única apta a liberar uma pessoa do cativeiro material. O estado de vida incivilizada, ou a vida dos animais inferiores, é controlada pelo modo de tamas. A vida civilizada do homem, com apego a vários tipos de benefícios materiais, é o estágio de rajas. O estágio rajas de vida dá uma leve indicação para a realização da verdade absoluta, sob as formas de sentimentos refinados em filosofia, arte e cultura, com princípios éticos e morais. Mas o modo de sattva é um estágio ainda mais elevado de qualidade material, que realmente nos ajuda a compreender a verdade absoluta. Em outras palavras, há uma diferença qualitativa entre os diferentes tipos de métodos de adoração, bem como os respectivos resultados recebidos das deidades predominantes, a saber, Brahma, Vishnu e Hara. Verso 25. Anteriormente, todos os grandes sábios prestavam serviço à personalidade de Deus, devido à sua existência acima dos três modos da natureza material. Eles o adoravam para livrar-se das condições materiais e, de start, receber o benefício último. Quem quer que siga essas grandes autoridades também é elegível para a liberação do mundo material. Significado: o objetivo de se praticar a religião não é nem lograr ganhos materiais, nem obter simplesmente a capacidade de discernir a matéria do espírito. A meta última das práticas religiosas é livrarmos-nos do cativeiro material e recuperarmos a vida de liberdade no mundo transcendental, onde a personalidade de Deus é a pessoa suprema. As leis da religião, portanto,
são diretamente decretadas pela personalidade de Deus. E, à exceção dos Mahajnas, ou os agentes autorizados do Senhor, ninguém conhece o propósito da religião. Há 12 agentes particulares do Senhor que conhecem o propósito da religião, todos os quais prestam-lhe serviço transcendental. As pessoas que desejam seu próprio bem poderão seguir o exemplo desses Mahajnas e alcançar, assim, o benefício supremo. Verso 26. Aqueles que são sérios em querer a liberação, com certeza não são invejosos e respeitam todos. Todavia, eles rejeitam as horríveis e assombrosas formas dos semideuses e adoram apenas as formas plenamente bem-aventuradas do Senhor Vishnu e suas porções plenárias. Significado: a suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, que é a pessoa original das categorias Vishnu, expande-se em duas diferentes categorias, a saber, porções plenárias integradas e partes integrantes separadas. As partes integrantes separadas são os servidores, e as porções plenárias integradas de Vishnu Tattvas são os servidos e adorados. Todos os semideuses que são dotados de poder pelo Senhor Supremo também são partes integrantes separadas. Elas não pertencem às categorias de Vishnu Tattva. Os Vishnu Tattvas são seres vivos igualmente tão poderosos como a forma original da personalidade de Deus, e manifestam diferentes categorias de poder, de acordo com diferentes tempos e circunstâncias. As partes integrantes separadas são dotadas de poder limitado. Elas não têm poder ilimitado como os Vishnu Tattvas. Portanto, nunca se deve classificar os Vishnu Tattvas ou as porções plenárias de Narayana, a personalidade de Deus, nas mesmas categorias das partes integrantes. Alguém que faça isto torna-se imediatamente um ofensor, denominado Pashandi. Na era de Kali, muitas pessoas tolas cometem tais ofensas injustas e equiparam as duas categorias. As partes integrantes separadas têm diferentes posições na estimativa de poderes materiais, e algumas delas são como Kala Bhairava, Smarshana Bhairava, Shani, Mahakali e Chandika. Estes semideuses são adorados mais por aqueles que estão nas categorias mais baixas do modo da escuridão ou ignorância. Outros semideuses, como Brahma, Shiva, Surya, Ganesha e muitas deidades semelhantes, são adorados por homens no modo da paixão, movidos pelo desejo de gozo material. Mas aqueles que estão realmente situados no modo da bondade, Sattva-guna, da natureza material, adoram apenas Vishnu Tattvas. Os Vishnu Tattvas são representados por vários nomes e formas, tais como Narayana, Damodara, Vamana, Govinda e Adokshaja. Os Brahmanas qualificados adoram os Vishnu Tattvas, representados pelo Shalagram Shila, e algumas das castas superiores, como os Kshatriyas e os Vaishyas, também adoram geralmente os Vishnu Tattvas. Brahmanas altamente qualificados, situados no modo da bondade, não têm rancor contra o modo de adoração dos outros. Eles manifestam todo o respeito por outros semideuses, muito embora estes tenham aspectos pavorosos, como Kala Bhairava ou Mahakali. Eles sabem muito bem que esses aspectos horríveis do Senhor Supremo são diferentes servidores do Senhor, sob diferentes condições. Todavia, rejeitam a adoração
tanto as formas horríveis quanto as formas atrativas dos semideuses, e concentram-se apenas nas formas de Vishnu, porque se empenham seriamente em libertar-se das condições materiais. Os semideuses, mesmo até o estágio de Brahma, o supremo de todos os semideuses, não podem oferecer liberação a ninguém. Hiranyakashipu submeteu-se a rigorosos tipos de penitências para tornar-se imortal, mas sua deidade adorável, Brahma, não pôde satisfazê-lo com tais bênçãos. Portanto, Vishnu, e ninguém mais, é chamado Muktipada, ou a personalidade de Deus, que nos pode conceder Mukti, liberação. Os semideuses, sendo como todas as outras entidades vivas no mundo material, são destruídos no momento da aniquilação da estrutura material. Eles, por si próprios, são incapazes de obter liberação, e o que dizer de dar liberação a seus devotos. Os semideuses podem conceder a seus adoradores apenas benefícios temporários, mas não o benefício final. É por esta razão apenas que os candidatos à liberação deliberadamente rejeitam a adoração aos semideuses, embora não desrespeitem nenhum deles. Verso 27. Aqueles que estão nos modos da paixão e da ignorância adoram os antepassados, outros seres vivos e os semideuses encarregados das atividades cósmicas, pois são motivados por um desejo de ser materialmente beneficiados com mulheres, riquezas, poder e progenie. Significado: se alguém está seriamente empenhado em voltar ao Supremo, não necessita adorar semideuses de qualquer categoria. No Bhagavad Gita 7:20 e 23, está dito claramente que aqueles que são loucos pelo gozo material aproximam-se de diferentes semideuses em troca de benefícios temporários, satisfatórios para homens com pobre fundo de conhecimento. Não devemos, de forma alguma, desejar aumentar a profundidade do gozo material. O gozo material deve ser aceito apenas para satisfazer as necessidades básicas da vida, e nada mais que isso. Aceitar mais gozo material significa atar-se cada vez mais às misérias da existência material. Mais riqueza, mais mulheres e falsa aristocracia são algumas das ambições do homem motivado materialmente, porque ele não tem informação dos benefícios derivados da adoração a Vishnu. Através da adoração a Vishnu, pode-se obter benefícios nesta vida, bem como na vida após a morte. Esquecendo estes princípios, pessoas tolas que andam em busca de mais riquezas, mais esposos e mais filhos adoram vários semideuses. O objetivo da vida é acabar com as misérias da vida, e não prolongá-las. Para o gozo material, não há necessidade de se aproximar dos semideuses. Os semideuses são apenas servos do Senhor. Assim sendo, eles têm a obrigação de suprir as necessidades da vida, sob a forma de água, luz, ar, etc. Devemos trabalhar arduamente e adorar o Senhor Supremo com os frutos de nossa dura luta pela vida. E este deve ser o lema da vida. Devemos ser cuidadosos em executar o serviço ocupacional com fé em Deus, da maneira correta, para que isto nos conduza gradualmente adiante na marcha progressiva de volta ao Supremo. O Senhor Sri Krishna, quando esteve pessoalmente presente em Vrajadhama, impediu a adoração ao semideus Indra,
e aconselhou os residentes de Vraja a adorar e a ter fé em Deus através de suas ocupações. Adorar os muitíssimos semideuses em troca de ganho material é, por assim dizer, uma perversão da religião. Esse tipo de atividade religiosa é condenado logo no começo do Bhagavatam como Kaitava Dharma. Há apenas uma religião no mundo a ser seguida por todos, o Bhagavata Dharma, ou a religião que nos ensina a adorar a suprema personalidade de Deus e ninguém mais. Verso 28 e 29. Nas Escrituras reveladas, o objetivo último de conhecimento é Sri Krishna, a personalidade de Deus. O propósito de executar sacrifícios é comprazê-lo. Yoga é para compreendê-lo. Todas as atividades fruitivas são, em última análise, recompensadas unicamente por ele. Ele é o conhecimento supremo, e todas as rigorosas austeridades são executadas para conhecê-lo. Religião, Dharma, é prestar serviço amoroso a ele. Ele é o objetivo supremo da vida. Significado. Estes dois shlokas confirmam que Sri Krishna, a personalidade de Deus, é o único objeto de adoração. Na literatura védica, há o mesmo objetivo: estabelecer nosso relacionamento e, por fim, reviver nosso perdido serviço amoroso a Ele. Esta é a essência dos Vedas. No Bhagavad Gita, a mesma teoria é confirmada pelo Senhor, em suas próprias palavras. O propósito último dos Vedas é apenas conhecê-lo. Todas as Escrituras reveladas são preparadas pelo Senhor através de sua encarnação no corpo de Srila Vyasadeva, apenas para fazer as almas caídas, condicionadas pela natureza material, lembrarem-se de Sri Krishna, a personalidade de Deus. Nenhum semideus pode nos libertar do cativeiro material. Este é o veredito de todas as literaturas védicas. Os impersonalistas que não têm informação da personalidade de Deus menosprezam a onipotência do Senhor Supremo e colocam-no em pé de igualdade com todos os outros seres vivos. E devido a este procedimento, tais impersonalistas só conseguem se libertar do cativeiro material com grande dificuldade. Eles só podem render-se a ele após muitos e muitos nascimentos cultivando conhecimento transcendental. Alguém poderá argumentar que todas as atividades védicas baseiam-se em cerimônias sacrificiais. Isto é verdade, mas todos esses sacrifícios também destinam-se a compreender a verdade sobre Vasudeva. Outro nome de Vasudeva é Yagya, sacrifício. E no Bhagavad Gita se afirma claramente que todos os sacrifícios e todas as atividades devem ser conduzidas para a satisfação de Yagya, ou Vishnu, a personalidade de Deus. A mesma coisa acontece com os sistemas de yoga. Yoga significa entrar em contato com o Senhor Supremo. O processo, contudo, inclui vários aspectos corporais, tais como asana, dhyana, pranayama e meditação. E todos estes destinam-se à concentração no aspecto localizado de Vasudeva, representado como Paramatma. A compreensão do Paramatma é apenas uma compreensão parcial de Vasudeva. E se alguém tem êxito nesta tentativa, compreende Vasudeva plenamente. Mas, desastradamente, a maioria dos yogis ficam encalhados nos poderes de misticismo alcançados através do processo corpóreo.
Os yogis malfadados recebem uma oportunidade no próximo nascimento, ao serem colocados em famílias de bons brahmanas eruditos, ou em famílias de mercadores ricos, para executar a tarefa inacabada de compreensão de Vasudeva. Se esses afortunados brahmanas e filhos de homens ricos utilizam-se apropriadamente da oportunidade, eles podem facilmente compreender Vasudeva através da boa companhia de pessoas santas. Infelizmente, essas pessoas privilegiadas são novamente cativadas por honras e riquezas materiais, e assim praticamente se esquecem da meta da vida. O mesmo se aplica ao cultivo de conhecimento. Segundo Bhagavad Gita, há 18 itens no cultivo de conhecimento. Através desse cultivo de conhecimento, uma pessoa torna-se gradualmente desprovida de orgulho, desprovida de vaidade, não violenta, tolerante, simples, devotada ao grande mestre espiritual e autocontrolada. Pelo cultivo de conhecimento, desapegamo-nos da terra e do lar, e nos conscientizamos das misérias decorrentes da morte, nascimento, velhice e doença. E todo o cultivo de conhecimento culmina no serviço devocional à personalidade de Deus, Vasudeva. Portanto, Vasudeva é a meta última do cultivo de todos os diferentes ramos de conhecimento. O cultivo de conhecimento, que nos leva ao plano transcendental de encontrar Vasudeva, é conhecimento verdadeiro. O conhecimento físico, com suas diversas ramificações, é condenado no Bhagavad Gita como Ajnana, ou o oposto do conhecimento verdadeiro. A meta final do conhecimento físico é satisfazer os sentidos, o que significa prolongamento do período de existência material, e, deste modo, continuação das 3 espécies de misérias. De modo que prolongar a miserável vida da existência material é ignorância. Mas o mesmo conhecimento físico, que conduz ao caminho do entendimento espiritual, ajuda-nos a encerrar a vida miserável de existência física e começar a vida de existência espiritual no plano de Vasudeva. O mesmo se aplica a todos os tipos de austeridades. Tapasya significa aceitação voluntária de dores corpóreas para alcançar algum objetivo superior na vida. Ravana e Hiranyakashipu submeteram-se a um severo tipo de tortura corporal, com a finalidade de gozo dos sentidos. Às vezes, os políticos modernos também submetem-se a rigorosos tipos de austeridades para alcançar algum fim político. Isso não é verdadeira tapasya. Deve-se aceitar voluntariamente inconvenientes corpóreos com a finalidade de conhecer Vasudeva, porque as verdadeiras austeridades são assim. Caso contrário, todas as formas de austeridades são classificadas como modos da paixão e da ignorância. A paixão e a ignorância não podem dar cabo às misérias da vida. Apenas o modo da bondade pode mitigar as 3 espécies de misérias da vida. Vasudeva e Devaki, os ditos pai e mãe do Sr. Krishna, submeteram-se a penitências para ter Vasudeva como seu filho. O Sr. Sri Krishna é o pai de todos os seres vivos. Bhagavad Gita 14.4. Portanto, ele é o ser vivo original, dentre todos os outros seres vivos. Ele é original e eterno desfrutador, entre todos os outros desfrutadores. Portanto, ninguém pode ser seu pai genitor, como podem pensar os ignorantes. O Sr. Sri Krishna concordou em tornar-se filho de Vasudeva e Devaki ao se satisfazer com suas rigorosas austeridades.
Portanto, se alguma austeridade tem que ser feita, ela deve ser feita para alcançar o fim do conhecimento, Vasudeva. Vasudeva é o Senhor Sri Krishna, a original personalidade de Deus. Como foi explicado antes, a original personalidade de Deus expande-se através de inumeráveis formas. Esta expansão de formas é possível graças às suas múltiplas energias. Suas energias são multifárias, sendo que suas energias internas são superiores e as energias externas inferiores em qualidade. Elas são explicadas no Bhagavad Gita 7.4 a 6, como Para e Apara Prakritis. Assim, suas expansões de várias formas, que ocorrem por via das energias internas, são formas superiores, ao passo que as expansões que ocorrem por via das energias externas são formas inferiores. As entidades vivas também são suas expansões. As entidades vivas, que se expandem por sua potência interna, são pessoas eternamente liberadas, ao passo que as que se expandem em termos das energias materiais são almas eternamente condicionadas. Portanto, todo cultivo de conhecimento, austeridades, sacrifícios e atividades deve objetivar a mudança da qualidade da influência que está atuando sobre nós. Por agora, estamos sendo controlados pela energia externa do Senhor. E apenas para mudar a qualidade da influência, devemos esforçar-nos por cultivar a energia espiritual. No Bhagavad Gita, disse que aqueles que são Mahatmas, ou aqueles cujas mentes são livres ao ponto de permitirem que eles se ocupem no serviço ao Sr. Krishna, estão sob influência da potência interna. E o efeito é que tais seres vivos, de mentalidade aberta, estão constantemente ocupados no serviço ao Senhor, sem desvios. Esta deve ser a meta da vida. E é este o veredito de todas as literaturas védicas. Ninguém deve perder seu tempo com atividades fruitivas ou especulação seca sobre o conhecimento transcendental. Todos devem ocupar-se imediatamente no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Tampouco deve alguém adorar diferentes semideuses, que funcionam como diferentes mãos do Senhor para a criação, manutenção ou destruição do mundo material. Há inumeráveis semideuses poderosos que cuidam da administração externa do mundo material. Eles são diferentes braços assistentes do Sr. Vasudeva. Mesmo o Sr. Shiva e o Sr. Brahma estão incluídos na lista de semideuses. Mas o Sr. Vishnu, ou Vasudeva, está sempre situado transcendentalmente. Apesar de aceitar a qualidade da bondade do mundo material, mesmo assim ele é transcendental a todos os modos materiais. O seguinte exemplo esclarecerá este assunto mais explicitamente. Na casa de detenção, há os prisioneiros e os administradores da casa de detenção. Tanto os administradores quanto os prisioneiros estão sujeitos às leis do rei. Mas mesmo que às vezes o rei venha à prisão, ele não está sujeito às leis da casa de detenção. O rei é, portanto, sempre transcendental às leis da casa de detenção, assim como o Senhor é sempre transcendental às leis do mundo material. Verso 30. No começo da criação material, esta absoluta personalidade de Deus, Vasudeva, em sua posição transcendental, criou as energias de causa e efeito através de sua própria energia interna. Significado: a posição do Senhor é sempre transcendental,
porque as energias causal e eficiente necessárias para a criação do mundo material também foram criadas por ele. Ele não é afetado, portanto, pelas qualidades dos modos materiais. Sua existência, forma, atividades e parafernália existiam antes da criação material. Ele é completamente espiritual e nada tem a ver com as qualidades do mundo material, que são qualitativamente distintas das qualidades espirituais do Senhor. Verso 31. Após criar a substância material, o Senhor Vasudeva se expande e entra nela. E embora ele esteja dentro dos modos materiais da natureza, e parece ser um dos seres criados, ele está sempre e totalmente na luz de sua posição transcendental. Significado: as entidades vivas são partes integrantes separadas do Senhor, e as entidades vivas condicionadas, que são indignas do mundo espiritual, espalham-se no mundo material para desfrutar ao máximo da matéria. Como Paramatma e amigo eterno das entidades vivas, o Senhor, através de uma de suas porções plenárias, acompanha as entidades vivas para orientá-las em seu gozo material e para testemunhar-lhes todas as atividades. Enquanto as entidades vivas desfrutam das condições materiais, o Senhor mantém sua posição transcendental, sem ser afetado pela atmosfera material. Nas literaturas védicas, Shruti, é dito que há 2 pássaros numa árvore. Um deles está comendo os frutos da árvore, enquanto o outro testemunha as ações. A testemunha é o Senhor, e o comedor do fruto é a entidade viva. O comedor do fruto, a entidade viva, esqueceu-se de sua verdadeira identidade e está submerso nas atividades fruitivas das condições materiais. Mas o Senhor, Paramatma, é sempre cheio de conhecimento transcendental. Esta é a diferença entre a superalma e a alma condicionada. A alma condicionada, a entidade viva, é controlada pelas leis da natureza, enquanto o Paramatma, ou a superalma, é o controlador da energia material. Verso 32. O Senhor, como a superalma, penetra todas as coisas, assim como o fogo penetra a madeira, e por isso ele parece ser de muitas variedades, embora seja o absoluto, único e incomparável. O Senhor Vasudeva, a suprema personalidade de Deus, através de uma de suas partes plenárias, expande-se por todo o mundo material, e sua existência pode ser percebida mesmo dentro da energia atômica. Matéria, antimatéria, próton, nêutron, etc., são diferentes efeitos do aspecto Paramatma do Senhor. Assim como o fogo pode se manifestar na madeira, ou como a manteiga pode ser obtida do leite, da mesma forma a presença do Senhor, como Paramatma, pode ser sentida pelo processo do legítimo ouvir e cantar dos assuntos transcendentais, especialmente tratados nas literaturas védicas, como os Upanishads e o Vedanta. O Srimad Bhagavatam é a explicação fidedigna dessas literaturas védicas. O Senhor pode ser compreendido através da recepção auditiva da mensagem transcendental. Assim, como se acende o fogo na madeira através de outro fogo, a consciência divina do homem pode ser do mesmo modo acesa por outra divina graça. Sua divina graça, o mestre espiritual, pode acender o fogo espiritual nas entidades vivas, como em madeiras, transmitindo mensagens espirituais apropriadas, injetadas através
do ouvido receptivo. Portanto, se requer que nos aproximemos do mestre espiritual apropriado somente com ouvidos receptivos, e assim a existência divina pode ser gradualmente realizada. A diferença entre animalidade e humanidade está unicamente neste processo. O ser humano pode ouvir apropriadamente, ao passo que um animal não pode. Verso 33. A super-alma entra nos corpos das criaturas que estão influenciadas pelos modos da natureza material e faz com que elas desfrutem dos efeitos desses modos através da mente sutil. Significado: há 8.400.000 espécies de seres vivos, começando do mais elevado ser intelectual, Brahma, até a formiga insignificante. Todos eles desfrutam do mundo material de acordo com os desejos da mente sutil e do corpo material grosseiro. O corpo material grosseiro baseia-se nas condições da mente sutil, e os sentidos são criados de acordo com o desejo do ser vivo. O Senhor, como Paramatma, ajuda o ser vivo a obter felicidade material, porque o ser vivo é sob todos os aspectos impotente quanto à obtenção daquilo que deseja. Ele propõe e o Senhor dispõe. Em outro sentido, os seres vivos são partes integrantes do Senhor. Eles são, portanto, unos com o Senhor. No Bhagavad Gita, o Senhor afirma que os seres vivos em todas as variedades de corpos são seus filhos. Os sofrimentos e prazeres dos filhos são indiretamente os sofrimentos e prazeres do Pai. Mesmo assim, o Pai não é de forma alguma afetado diretamente pelo sofrimento e prazer dos filhos. Ele é tão bondoso que permanece constantemente com o ser vivo como Paramatma e sempre tenta converter o ser vivo à felicidade verdadeira. Verso 34. Assim, o Senhor dos Universos mantém todos os planetas habitados por semideuses, homens e animais inferiores. Assumindo os papéis de encarnações, ele executa passatempos para redimir aqueles que estão no modo da bondade pura. Significado: existem inumeráveis universos materiais. Em cada universo há inumeráveis planetas habitados por diferentes classes de entidades vivas, em diferentes modos da natureza. O Senhor, Vishnu, encarna-se em cada um deles, em cada tipo de sociedade viva. Ele manifesta seus passatempos transcendentais, entre eles, apenas para criar o desejo de voltarem ao Supremo. O Senhor não muda sua posição transcendental original, mas parece manifestar-se diferentemente de acordo com o tempo, as circunstâncias e a sociedade particulares. Às vezes, ele se encarna ou dota de poder um ser vivo adequado para agir por ele. Mas em ambos os casos, o objetivo é o mesmo. O Senhor quer que os seres vivos sofredores voltem ao lar, voltem ao Supremo. A felicidade pela qual os seres vivos estão ansiando não pode ser encontrada em nenhum canto dos inumeráveis universos e planetas materiais. A felicidade eterna que o ser vivo quer pode ser obtida no reino de Deus, mas os seres vivos esquecidos, sob a influência dos modos materiais, não têm informação do reino de Deus. O Senhor, portanto, vem para propagar a mensagem do reino de Deus, ou pessoalmente como uma encarnação, ou através de seu representante autêntico, como o bom Filho de Deus. Tais encarnações, ou filhos de Deus,
não estão fazendo propaganda para a volta ao Supremo apenas dentro da sociedade humana. Seu trabalho também está acontecendo em todos os tipos de sociedades, entre semideuses e seres não humanos. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta, do primeiro canto, segundo capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Divindade e Serviço Divino. Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 3, verso 1. Suta disse: no começo da criação, o Senhor primeiro se expandiu na forma universal da encarnação Purusha e manifestou todos os componentes para a criação material. E assim houve, em primeiro lugar, a criação dos 16 princípios da ação material. Isso ocorreu com o propósito de criar o universo material. Significado: o Bhagavad Gita declara que a personalidade de Deus, Sri Krishna, mantém estes universos materiais, estendendo suas expansões plenárias. Assim, esta forma Purusha é a confirmação do mesmo princípio. A personalidade de Deus original, Vasudeva, ou Sr. Krishna, que é famoso como filho do rei Vasudeva, ou do rei Nanda, ostenta toda a opulência, toda a potência, toda a fama, toda a beleza, todo o conhecimento e toda a renúncia. Uma parte de suas opulências manifesta-se como Brahman impessoal, e outra parte de suas opulências manifesta-se como Paramatma. Este aspecto Purusha da mesma personalidade de Deus, Sri Krishna, é a manifestação Paramatma original do Senhor. Há 3 aspectos Purusha na criação material, e dessas 3, a forma que é conhecida como Karanodakashayi Vishnu é a primeira. As outras são conhecidas como Garbhodakashayi Vishnu e o Kshirodakashayi Vishnu, que conheceremos uma após outra. Os inumeráveis universos são gerados dos poros desse Karanodakashayi Vishnu. E em cada um dos universos, o Senhor entra como Garbhodakashayi Vishnu. No Bhagavad Gita, também se menciona que o mundo material é criado a certos intervalos e, em seguida, é novamente destruído. Esta criação e destruição são feitas pela vontade suprema, por causa das almas condicionadas, ou seres vivos Nityabhada. As Nityabhada, ou almas eternamente condicionadas, têm o sentido de individualidade, ou Ahankara, que lhes ordena o desfrute dos sentidos, que elas são incapazes de ter constitucionalmente. O Senhor é o único desfrutador, e todos os outros são desfrutados. Os seres vivos são desfrutadores subordinados, mas as almas eternamente condicionadas, esquecidas desta posição constitucional, têm fortes aspirações a desfrutar. A oportunidade de desfrutar da matéria é dada às almas condicionadas no mundo material, e paralelamente elas recebem a oportunidade de entender sua posição constitucional verdadeira. Aquelas entidades vivas afortunadas, que percebem a verdade e rendem-se aos pés de lótus de Vasudeva, depois de muitos e muitos nascimentos no mundo material, unem-se às almas eternamente liberadas, e assim têm permissão de entrar no reino de Deus. Depois disso, tais entidades vivas afortunadas não mais precisam vir novamente dentro da ocasional criação material,
Mas aqueles que não podem perceber a verdade constitucional são novamente imersos no Mahatattva na hora da aniquilação da criação material. Quando a criação material é novamente montada, este Mahatattva é novamente liberado. Esse Mahatattva contém todos os componentes das manifestações materiais, incluindo as almas condicionadas. Primariamente, esse Mahatattva é dividido em 16 partes, a saber, os 5 elementos materiais grosseiros e os 11 instrumentos ou sentidos funcionais. Isto é como a nuvem no céu claro. No céu espiritual, a refulgência de Brahman espalha-se por toda parte, e todo o sistema é deslumbrante em sua luz espiritual. O Mahatattva é reunido em algum canto do vasto e limitado céu espiritual, e a parte que está assim coberta pelo Mahatattva chama-se céu material. Essa parte do céu material, chamada de Mahatattva, é apenas uma porção insignificante de todo o céu espiritual. E dentro desse Mahatattva há inumeráveis universos. Todos esses universos são coletivamente produzidos pelo Karanadakashayi Vishnu, também chamado de Mahavishnu, que simplesmente lança seu olhar para fecundar o céu material. Verso 2. Uma parte do Purusha deita-se na água do universo. Do lago umbilical de seu corpo brota um caule de lótus, e da flor de lótus, no topo desse caule, manifesta-se Brahma, o mestre de todos os engenheiros do universo. Significado. O primeiro Purusha é o Karanadakashayi Vishnu. De seus poros brotam inumeráveis universos. Em todos e em cada universo, o Purusha entra como Garbhodakashayi Vishnu. Ele está deitado dentro da metade do universo ocupada pela água de seu corpo. E do umbigo de Garbhodakashayi Vishnu brota o caule da flor de lótus, o lugar de nascimento de Brahma, que é o pai de todos os seres vivos e o mestre de todos os semideuses engenheiros, encarregados do perfeito projeto e funcionamento da ordem universal. Dentro do caule do lótus há 14 divisões de sistemas planetários, e os planetas terrestres estão situados no meio. Para cima há outros sistemas planetários melhores, e o sistema mais elevado é chamado de Brahmaloka, ou Satyaloka. Abaixo do sistema planetário terrestre, há 7 sistemas planetários inferiores, habitados pelos Asuras, e outros seres vivos materialistas semelhantes. De Garbhodakashayi Vishnu há a expansão do Kshirodakashayi Vishnu, que é o Paramatma coletivo de todos os seres vivos. Ele chama-se Hari, e dele se expandem todas as encarnações dentro do universo. Portanto, a conclusão é que o Purusha Avatara manifesta-se em 3 aspectos. Primeiro, o Karanadakashayi Vishnu, que cria os componentes materiais agregados no Mahatattva. Segundo, o Garbhodakashayi Vishnu, que entra em todos e em cada universo. E terceiro, o Kshirodakashayi Vishnu, que é o Paramatma de todos os objetos materiais, orgânicos e inorgânicos. Uma pessoa que conhece esses 3 aspectos plenários da personalidade de Deus, conhece Deus apropriadamente, e assim o conhecedor torna-se livre das condições materiais de nascimento e morte, velhice e doença, como se confirma no Bhagavad Gita. Neste shloka, o assunto Mahavishnu é resumido. O Mahavishnu deita-se em alguma parte do céu espiritual por sua própria livre vontade. Ele deita-se assim no oceano de Karana, de onde lança o olhar sobre sua natureza material, e o Mahatattva é criado de imediato. Eletrizada assim pelo poder do Senhor,
a natureza material cria prontamente inumeráveis universos, do mesmo modo que, no devido tempo, uma árvore decora-se com inumeráveis frutos sazonados. Semeada pelo cultivador, a árvore ou trepadeira manifesta-se no devido tempo com muitos frutos. Nada pode acontecer sem uma causa. O oceano Karna é, portanto, chamado de oceano causal. Karna significa causal. Não devemos tolamente aceitar a teoria ateísta da criação. A descrição dos ateístas é dada no Bhagavad Gita. Apesar de não acreditar no Criador, o ateísta não pode dar uma boa teoria para explicar a criação. A natureza material não tem poder para criar sem o poder do Purusha, assim como uma Prakriti, ou mulher, não pode produzir uma criança sem a união com um Purusha, ou homem. O Purusha fecunda e a Prakriti dá a luz. Não devemos esperar leite das bolas carnudas no pescoço de uma cabra, embora elas pareçam com mamilos de seios. Do mesmo modo, não devemos esperar poder criativo dos componentes materiais. Devemos acreditar no poder do Purusha, que fecunda a Prakriti, ou natureza. Porque o Senhor desejou deitar-se em meditação, a energia material criou de uma só vez inumeráveis universos, em cada um dos quais o Senhor deitou-se, e assim todos os planetas e diferentes parafernálias foram criados de imediato pela vontade do Senhor. O Senhor tem potências ilimitadas, e assim ele pode agir como quer, através de perfeito planejamento, embora pessoalmente ele nada tenha a fazer. Ninguém é superior ou igual a ele. Este é o veredito dos Vedas. Verso 3. Acredita-se que todos os sistemas planetários universais estão situados no extenso corpo do Purusha, mas ele nada tem a ver com os componentes materiais criados. Seu corpo é por excelência eterno em existência espiritual. Significado: a concepção da Virat Rupa, ou Vishvarupa, da suprema verdade absoluta, é especialmente destinada ao neófito, que dificilmente pode pensar na forma transcendental da personalidade de Deus. Para ele, forma significa algo deste mundo material. E por isso, uma concepção oposta do absoluto é necessária no início, para concentrar a mente na expansão de poder do Senhor. Como se afirma acima, o Senhor estende sua potência sob a forma do Mahatattva, o qual inclui todos os elementos materiais. A expansão de poder do Senhor e o próprio Senhor pessoalmente são unos num sentido, mas ao mesmo tempo o Mahatattva é diferente do Senhor. Portanto, a potência do Senhor e o Senhor são simultaneamente iguais e diferentes. A concepção da Virat Rupa, especialmente para o impersonalista, não é desse modo diferente da forma eterna do Senhor. Esta forma eterna do Senhor existe anteriormente à criação do Mahatattva. E aqui se enfatiza que a forma eterna do Senhor é por excelência espiritual, ou transcendental aos modos da natureza material. A mesmíssima forma transcendental do Senhor manifesta-se através de sua potência interna, e a formação de suas multifárias manifestações de encarnações é sempre da mesma qualidade transcendental, sem nenhum contato com o Mahatattva. Verso 4. Com seus olhos perfeitos, os devotos veem a forma transcendental do Purusha, que tem milhares de pernas,
coxas, braços e rostos, todos extraordinários. Neste corpo há milhares de cabeças, ouvidos, olhos e narizes. Elas são decoradas com milhares de elmos e radiantes brincos, e são adornadas com guirlandas. Significado: com nossos atuais sentidos materializados, não podemos perceber nada do Senhor transcendental. Nossos sentidos atuais têm de ser retificados pelo processo de serviço devocional. E então o Senhor em pessoa revelar-se-nos-á. No Bhagavad Gita está confirmado que o Senhor transcendental só pode ser percebido através do serviço devocional puro. Desta forma, confirma-se nos Vedas que somente o serviço devocional pode aproximar alguém do Senhor, e que somente o serviço devocional pode revelá-lo. No Brahma Samhita também está dito que o Senhor é sempre visível aos devotos, cujos olhos foram ungidos com o unguento do serviço devocional. Assim, temos que nos informar sobre a forma transcendental do Senhor, com pessoas que realmente o veem com olhos perfeitos, ungidos com serviço devocional. No mundo material, nem sempre podemos ver as coisas com nossos próprios olhos. Às vezes, vemo-las através da experiência daqueles que realmente viram ou fizeram essas coisas. Se este é o processo para se experimentar um objeto mundano, ele é mais perfeitamente aplicável a temas transcendentais. Apenas com paciência e perseverança é que podemos compreender o tema transcendental, referente à verdade absoluta, e suas diferentes formas. Ele é amorfo para os neófitos, mas se apresenta sob forma transcendental para o servo experiente. Verso 5. Essa forma, a segunda manifestação do Purusha, é a fonte e semente indestrutível de multifárias encarnações dentro do universo. Das partículas e porções dessa forma, diferentes entidades vivas, como semideuses, homens e outras, são criadas. Significado: o Purusha, após criar inumeráveis universos no Mahatattva, entrou em cada um deles como o segundo Purusha, Garbhodakashayi Vishnu. Quando viu que dentro do universo havia apenas escuridão e espaço, sem um lugar de repouso, ele encheu metade do universo com água de sua própria perspiração e deitou-se na mesma água. Essa água chama-se Garbhodaka. Então, de seu umbigo brotou o caule da flor de lótus, e nas pétalas da flor deu-se o nascimento de Brahma, o engenheiro mestre do plano universal. Brahma tornou-se o engenheiro do universo, e o próprio Senhor encarregou-se da manutenção do universo, como Vishnu. Brahma foi gerado do Rajoguna da Prakriti, ou modo da paixão, na natureza. E Vishnu fez-se o Senhor do modo da bondade. Vishnu, sendo transcendental a todos os modos, está sempre separado da afeição materialista. Isso já foi explicado. De Brahma surge Rudra, Shiva, que se encarrega do modo da ignorância ou escuridão. Ele destrói toda a criação pela vontade do Senhor. Portanto, os três, a saber, Brahma, Vishnu e Shiva, são encarnações do Garbhodakashayi Vishnu. De Brahma, outros semideuses como Daksha, Marichi, Manu e muitos outros encarnam-se para gerar entidades vivas dentro do universo. Esse Garbhodakashayi Vishnu é glorificado nos Vedas, nos hinos de Garbhastuti, que começam com a descrição do Senhor, como tendo milhares de cabeças, etc. O Garbhodakashayi Vishnu é o Senhor do universo, e embora pareça estar deitado dentro do universo, ele é sempre transcendental. Isso também já foi explicado.
O Vishnu, que é a porção plenária do Garbhodakashai Vishnu, é a super-alma da vida universal, e é conhecido como mantenedor do universo, ou Kshirodakashai Vishnu. Compreende-se assim os três aspectos do Purusha original. E todas as encarnações dentro do universo são emanações desse Kshirodakashai Vishnu. Em diferentes milênios, há diferentes encarnações, e elas são inumeráveis, embora algumas sejam muito proeminentes, tais como Matsya, Kurma, Varaha, Rama, Nrsimha, Vamana e muitas outras. Essas encarnações chamam-se encarnações Lila. A seguir, há encarnações qualitativas, tais como Brahma, Vishnu e Shiva, ou Rudra, que se encarregam dos diferentes modos da natureza material. O Senhor Vishnu não é diferente da personalidade de Deus. O Senhor Shiva está na posição marginal entre a personalidade de Deus e as entidades vivas, ou divas. Brahma é sempre um diva tattva. O ser vivo mais piedoso, ou maior devoto do Senhor, é investido com a potência do Senhor para a criação, e ele é chamado Brahma. Seu poder é como o poder do sol refletido em joias e pedras preciosas. Quando não há semelhante ser vivo para assumir o posto de Brahma, o próprio Senhor torna-se Brahma e se encarrega do posto. O Senhor Shiva não é um ser vivo comum. Ele é a porção plenária do Senhor. Mas porque o Senhor Shiva está em contato direto com a natureza material, ele não está exatamente na mesma posição transcendental que o Senhor Vishnu. A diferença é a mesma que entre o leite e a coalhada. A coalhada é nada mais que leite, e, todavia, não pode ser usada no lugar de leite. As próximas encarnações são os manos. Dentro de cada dia, na duração da vida de Brahma, o qual é calculado pelo nosso ano solar como de 4.300.000 vezes 1.000 anos, há 14 manos. Portanto, há 420 manos em um mês de Brahma e 5.040 manos em um ano de Brahma. Brahma vive 100 anos e, portanto, há 5.040 vezes 100, ou 504.000 manos na duração de vida de Brahma. Existem inumeráveis universos, com um Brahma em cada um deles, e todos são criados e aniquilados durante o período de respiração do Purusha. Portanto, podemos apenas imaginar quantos milhões de manos há durante uma respiração do Purusha. Os manos, proeminentes dentro deste universo, são seguintes: Yajna, como Swayambhuva Manu, Vibhu, como Swarotisha Manu, Satyasena, como Uttama Manu, Hari, como Tamasa Manu, Vaikunta, como Raivata Manu, Adita, como Chakshusha Manu, Vamana, como Vaishvavata Manu. A era atual está sobre Vaishvavata Manu. Sarvabhauma, como Savarni Manu, Rishabha, como Daksha Savarni Manu, Vivakshena, como Brahma Savarni Manu, Dharmasetu, como Dharma Savarni Manu, Sudama, como Rudra Savarni Manu, Yogeshvara, como Deva Savarni Manu, e Brihadbhanu, como Indra Savarni Manu. Esses são os nomes de um conjunto de 14 manos, cobrindo 4.300.000.000 anos solares, como se descreve acima. Há ainda os Yuga Avataras, ou as encarnações dos milênios. As Yugas são conhecidas como Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga e Kali Yuga. As encarnações de cada Yuga são de cores diferentes. As cores são branca, vermelha, preta e amarela. Na Dvapara Yuga, o Sr. Krishna apareceu na cor negra, e na Kali Yuga apareceu o Sr. Chaitanya na cor amarela.
de modo que todas as encarnações do Senhor são mencionadas nas Escrituras reveladas. Não há oportunidade para o impostor tornar-se uma encarnação, pois uma encarnação tem que estar mencionada nos Shastras. Uma encarnação não declara ser encarnação do Senhor, mas grandes sábios aceitam-na unanimemente pelos sintomas mencionados nas Escrituras reveladas. Os aspectos da encarnação e o tipo particular de missão que ela tem que executar são mencionados nas Escrituras reveladas. À parte das encarnações diretas, há inumeráveis encarnações dotadas de poder. Elas também são mencionadas nas Escrituras reveladas. Tais encarnações são tanto direta quanto indiretamente dotadas de poder. Quando são diretamente dotadas de poder, elas chamam-se encarnações, mas quando são indiretamente dotadas de poder, chamam-se vibhutis. Encarnações diretamente dotadas de poder são os Kumaras, Narda, Prithu, Shesha, Ananta, etc. Quanto a vibhutis, elas são explicitamente descritas no Bhagavad Gita, no capítulo Vibhuti Yoga. E para todos esses diferentes tipos de encarnações, o manancial é Garbhodakashai Vishnu.